Olá pessoal, eu sou André Valente e serei seu professor na disciplina de Artes na área de Linguagens e suas tecnologias. Na aula de hoje, vamos falar sobre como ao longo da história a arte se desenvolveu através de diferentes modos de fazer. Vamos estudar a arte dos séculos 20 e 21, ou seja, as vanguardas do passado e como as artes contemporâneas e digital são feitas nos dias de hoje. Falaremos também sobre seus campos de trabalho e colaboração para a vida atual. Vamos para a nossa aula. Nós estamos falando sobre o trabalho do artista. Artes trabalha com quê? Então, no início do século XX, essa relação entre arte, trabalho, mercado, capital e indústria vai começar a ser discutida, tanto por artistas quanto por intelectuais que vão discutir tudo isso, vão trazer tudo isso à tona. Então nós temos ali no início do século XX os chamados movimentos de vanguarda europeia, né, que são movimentos que vão surgir justamente para criticar a sociedade moderna, para criticar os problemas da sociedade moderna, criticar a produção de arte na sociedade moderna, as noções de estética, as noções de realidade, as ideias, a própria sociedade. Esses movimentos de vanguarda que são o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo, são movimentos que vão trazer esse questionamento, tanto do padrão estético, quanto da própria relação da arte com a realidade. Então, esses artistas, eles estão trabalhando um pouco à margem do mercado das artes, trabalhando um pouco à margem, né, dessa produção que vinha acontecendo ao longo dos séculos XVIII, XIX, quando o artista se tornou um profissional e passou a atender ali a um mercado, a um patrão, né? Passou a atender sob encomenda. Tá? Então, esses artistas dos movimentos de vanguarda, eles vão ser um pouco críticos de tudo isso. Né? É muito recente que a arte moderna passe a ser aceita como um movimento inovador, um movimento que nos trouxe até as artes no mundo de hoje. Então, naquele momento, esses artistas foram considerados rebeldes, subversivos, artistas imorais, perigosos, grotescos, foram perseguidos, tiveram suas obras, algumas de suas obras destruídas, e só recentemente é que esses artistas passaram a ser reconhecidos como aqueles que contribuíram de alguma maneira para a inovação no campo das artes. Então, uma arte muito relacionada às questões políticas, sociais, e à própria noção de existencialismo, que é a ideia de que não existem modelos prontos na sociedade. A vida ela vai sendo vivida e a verdade vai sendo construída conforme a gente vai vivendo. A arte, nesse momento, portanto, vai romper com todas as ideias que existiam sobre arte no passado, que era aquela ideia de que a arte tinha que ter uma certa virtude, uma noção de beleza, ela tinha que reproduzir a noção de realidade, a ideia de uma essência para a vida. A arte, nesse momento, vai se chocar com tudo isso. E no Brasil, essa modernização da arte vai se manifestar no principal evento ligado ao campo das artes que aconteceu em 1922, que é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi o marco, né, dessa modernização da arte no Brasil, né, desse movimento que ficou conhecido como modernismo. Então, no quadro Operários, a Tarsila do Amaral ela vai criticar justamente o que é a massificação do trabalhador. O que nós temos nesse quadro é uma pilha de pessoas, mostrando como os trabalhadores vão sendo massificados pela indústria. Ali nós temos as chaminés das indústrias, né, que sobem ali verticalmente, mostrando esses trabalhadores. Junto com isso, ela mostra também a diversidade da nossa sociedade. Reparem que esses trabalhadores têm várias feições, alguns são negros, outros são brancos, outros são mais amarelados. Ela está tentando mostrar a realidade social daquele contexto. O movimento modernista, ele também vai ter esse viés crítico, mas ele não era totalmente independente também das relações de poder, das relações do capital
No Brasil, não. O movimento modernista estava muito ligado também à disputa por poder no Brasil entre os antigos latifundiários, os antigos senhores de terra, né, e uma burguesia que vinha emergindo naquele momento. Então, o movimento modernista vai estar relacionado a essa disputa. Né? E como ele vai ser amplamente apoiado por esses oligarcas, barões do café, que ganhavam o seu sustento, viviam a vida explorando essa economia mais agrária, ele vai ser profundamente crítico da burguesia que está surgindo no Brasil naquele momento. Então, é uma arte que também vai apresentar esse lado crítico, que num primeiro momento não tem relação com um mercado, não é uma arte comercial, não era uma arte que a elite econômica apreciava naquele momento. Então, até porque grande parte dos artistas do modernismo brasileiro já eram membros da elite, então não viviam de arte. A única artista que na história os únicos dois artistas, né, que na história do movimento modernista mais conhecido por nós aí, estudada na escola e tal, que viviam da sua arte, eram o Mário de Andrade, que era pianista, músico, professor, né, e que era um trabalhador da arte aí, né, não era de família muito rica, então tinha que trabalhar para ganhar o seu sustento, e a Anita Malfatti, né, que apesar de ter tido a oportunidade de estudar na Europa e tal, mas ela tinha que vender os seus quadros, ela tinha que trabalhar vendendo a sua arte para o seu próprio sustento. A própria Tarsila do Amaral não era exatamente uma profissional das artes, era uma moça de família rica. O poeta Oswald de Andrade e outros artistas mais não necessariamente precisavam ganhar o seu sustento com a sua arte. Faziam essa arte mesmo por um entendimento social, um entendimento artístico, por um gosto pela própria arte. E aí, na segunda metade do século XX, né, já se aproximando da realidade atual, nós temos esse movimento chamado de pós-modernismo. O pós-modernismo é um movimento que vai discutir diretamente essa relação consumo, arte, produto, mercadoria e arte. Um dos artistas que mais se destacou nisso foi o artista Andy Warhol. O Andy Warhol ficou famoso aí por pegar produtos do mercado das artes mesmo, né? Então, retratos como o da atriz Marilyn Monroe, né? Retratos de figuras políticas como o guerrilheiro Che Guevara, o famoso quadro que ele fez com a pilha de latas de sopa. E tudo isso para quê? Tudo isso para questionar, né, como a arte vinha se transformando em uma mercadoria. Como a lógica da indústria cultural, que tinha sido criticada lá no início do século XX por pensadores como Adorno, né, que vão discutir fazer parte da famosa escola de Frankfurt, discutiam a relação da arte com a indústria cultural. Né? Perceberam que havia uma indústria que tinha entendido a arte como um produto muito bom para ela lucrar também. E a arte pop que vai surgir ali no final da década de 50 para a virada da década de 60 vai discutir justamente isso. Então, as obras do Andy Warhol tinham essa finalidade, questionar essa relação da produtividade industrial com o trabalho do artista, o quanto a indústria não poderia interferir no trabalho do artista. E é assim que ele vai fazer as suas obras. Então ele também, naquele momento, não vai ser exatamente um trabalhador das artes, porque a arte dele, na verdade, estava questionando essa indústria. E da década de 1960 para cá, nós temos o desenvolvimento dessa indústria cultural. A arte, então, definitivamente se torna uma profissão, se torna um produto de mercado, se torna um produto de consumo, passa a ser comercializada, passa a fazer parte dos produtos de consumo também. Além, claro, de uma arte que está à margem desse mercado, que não funciona nesse mercado, uma arte popular. Enfim, a arte ela tem várias possibilidades. Ela é um trabalho,
ela é uma profissão, ela é um produto do mercado também, mas ela também não é isso, ela também é muito mais do que isso. É por isso que ela continua sendo arte. Então, a indústria cultural ela veio se desenvolvendo com o avanço da TV, do cinema, do rádio e mais recentemente da internet. Então, da publicidade, a arte passou a fazer parte também, as noções estéticas de arte passam também a fazer parte da publicidade. Então a arte ela circula por todos esses espaços. As agências de publicidade, as agências de artistas, as gravadoras que contratam os seus artistas, as editoras que contratam escritores, os museus, os eventos de arte, a própria arte digital, cada vez mais vai fazendo da arte uma profissão, vai fazendo da arte um produto do mercado também. Aí o próprio mercado digital das artes, que vem se aperfeiçoando, criando inclusive recursos para uma comercialização segura das artes, além da comercialização de obras totalmente digitais. Então, definitivamente, a arte hoje é sim uma profissão. Nós vimos aí como ao longo da história o artista veio se profissionalizando, veio cada vez mais também fazendo parte desse mercado na sociedade capitalista que nós vivemos. Ele veio fazendo parte desse mercado, veio ganhando a vida com o seu trabalho, veio produzindo, além de produzir o questionamento, a reflexão, o senso de estética, o senso de humanidade, trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando os questionamentos sociais. Ele veio também produzindo mercadorias, gerando emprego, produzindo trabalho, produzindo elementos decorativos, elementos de identidade. E aí nós temos algumas profissões em que o artista atua há muito tempo e continua atuando nos dias de hoje. Então o artista pode trabalhar na arquitetura, na moda, na fotografia, na gastronomia, no design gráfico, na decoração, na conservação e restauro, inclusive de obras de arte mesmo, e no ensino, dando aulas sobre o seu trabalho. Então, é isso, como nós vimos, a arte é uma profissão, a arte é um trabalho, ela produz bens de consumo também, e ela gera emprego e ela pode ser aí um meio de ganhar a vida. Eu espero que as perguntas feitas no começo da aula possam ter sido respondidas aí com a nossa aula, mas você pode também tirar suas próprias conclusões e ampliar o seu conhecimento. Aproveite os links que estão na plataforma e pesquise mais sobre esse assunto. E vamos para uma reflexão sobre a aula de hoje. A arte é intemporal, embora guarde a fisionomia de uma época. Iberê Camargo. Bons estudos e até a próxima aula.